Oi gente, meu nome é Ricardo Trajano, para quem não me conhece, queria bater um papinho rapidinho com vocês para a gente falar alguma coisa a respeito de equipamento. Quero justificar esse vídeo antes por dois eventos que me aconteceram recentemente de algumas profissionais que vieram tirar satisfação comigo porque elas não sabiam que eu vendia equipamento. E o que aconteceu com elas era que elas compraram equipamento que tinha um perfil para uma profissão específica e aquele vendedor vendeu esse equipamento para ela na profissão dela que não tem nada a ver, adaptando esse equipamento ao que ela estava fazendo. Então a primeira razão é eu tenho um equipamento que eu desenvolvi, eu projetei esse equipamento no aspecto não do desenho industrial, do formato dele não é meu, mas dos recursos que ele tem, sim, isso sim, foi uma criação minha, tá? Então esse é o primeiro motivo. O segundo é que as pessoas têm o meu nome muito vinculado com a parte da ciência e eu nunca quis macular isso, sabe? Eu sempre quis deixar que isso fosse realmente a minha identidade. Mas por esses ocorridos, por vídeos que são colocados na internet, assim, vídeos assim superficiais. Quando você trabalha com laser terapia, eu aplico aqui, não é como um laser de alta potência que você vê numa remoção de tatuagem, ao vivo e a cores, aquela remoção sendo ablacionada ali por ação fotomecânica da luz. Laser terapia é diferente. Você aplica em dor, a pessoa fala, nossa, a dor passou, mas isso não dá para filmar. Você não filma a dor, ninguém conseguiu pegar a dor até hoje. Então o motivo desse vídeo, nesse papinho nosso, é justamente dizer para todo mundo que eu tenho um equipamento, que esse equipamento, a parte clínica dele, o desenho, o perfil clínico dele é meu, ninguém tem um igual ao que eu vou falar para vocês aqui nesse momento. Então, eu diria para vocês que de princípio, eu anotei algumas coisinhas aqui, existem muitas máquinas boas aí no mercado, existem sim, tá? É besteira algum fabricante falar que a máquina do outro fulano lá não é boa. Não, é uma mentira, tá? É briga de mercado. Agora, existem máquinas também que é lamentável, eu não sei como que uma empresa, da onde ela tira um perfil de equipamentos como, por exemplo, 10 mW de potência. Isso é uma afronta ao horário clínico do profissional, a efetividade da técnica desse profissional. Então é lamentável. E o que é pior é que às vezes o equipamento tem um perfil muito bom, mas ele não tem o desenho para atender uma determinada profissão. Exemplo, fibra ótica de 5, 6 centímetros. Isso é para odontologia. Para quê? Para o profissional dentista apoiar a mão no paciente e o aparelho fica para fora e a fibra ótica entra para dentro da boca da pessoa. E a gente trabalhar com equipamento desse em podologia, trabalhar com equipamento desse em medicina, em estética, não tem um desenho, não tem um desenho. E vendedor não está nem aí, ele precisa levar o leitinho para a criança. Essa é a grande verdade. Então, o ponto é, tem máquinas excelentes aí, tá? O que me fez optar por desenhar uma máquina, de novo, nos recursos dela, que me atendesse, foi a minha hora clínica e o perfil dos equipamentos que existiam até então. Eu sentia necessidade de algumas coisas, eu gastava tempo, muito tempo, para realizar alguns procedimentos. E isso não eu fui analisando, percebendo algumas coisas e aí eu desenho os equipamentos, as qualidades que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Essa matéria, esse videozinho que eu estou gravando aqui, eu tenho ele muito mais extenso, eu vou deixar ele pequenininho assim, porque para não ocupar muito tempo de quem está interessado na compra de equipamento. Mas eu tenho toda essa matéria escrita e muito mais. Quem quiser isso aqui escrito, eu posso enviar. Outro problema sério que tem é com relação a formadores de opinião que estão ministrando o curso de laser terapia. É uma situação um pouco triste. Eu sei que você tem seu ídolo, na sua profissão você tem seu ídolo. E essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que ela entende muito do que ela está ensinando. É um excelente profissional.
Só que alguns deles, não todos, alguns deles, eles veem a oportunidade de renda, de palestrar sobre uma determinada técnica para o público dele, que ele já tem. E aí acaba se envolvendo com empresas que não atendem o perfil daquele profissional. Eu vou dar um perfil de bom equipamento. Você vai me ajudar a entender por quando que o equipamento ele tem um desenho legal. Então, muitas vezes a pessoa que é um profissional, aqueles que já têm o nome formado há muito tempo, então não corre muito esse risco aí, tá? Mas alguns que estão chegando, eu já vi gente colocando o tema laser para associado a uma determinada técnica que não tinha muito a ver. E aí eu entrei em contato com esse profissional, vocês conhecem, eu não vou citar o nome de ninguém, e eu perguntei por que eles estavam colocando laser ali, que eu nunca ouvi falar dele, em relação a laser terapia e muito menos dele. Tá? E a resposta dele é que quando coloca o nome de laser no curso, chama alunos. Você acha isso possível? É plenamente possível, mas isso acontece. Tem gente dizendo aí que só ele dá consultoria para laser terapia para os profissionais trabalharem. Isso é uma coisa muito séria, uma afirmação dessa é muito séria. Isso é um desleixo, um desrespeito com o profissional que acredita nessa pessoa. Mas isso aconteceu e eu estou sabendo. O que eu estou falando para vocês aqui eu posso provar, porque eu estou sabendo, sabe? Muito bem. Quando você vai se deparar com equipamento, então cada fábrica tem um monte de modelos. Aí o outro fabricante também mais um tanto e assim vai. E você está no meio de tudo isso aí. Bom, primeira pergunta que você tem que fazer para saber que tipo de equipamento que vai se encaixar com a tua necessidade é você perguntar para você mesmo o que você faz. Então você vai dizer que você faz estética facial, você vai dizer que você faz corporal, você vai dizer que você faz acupuntura, você vai dizer para você que você faz ILIB e etc. Tá? Bom, primeiro ponto. O que vai resolver a sua vida, não me interessa a sua profissão, o que vai resolver a sua vida é o laser vermelho, o laser infravermelho e o LED azul. Ponto. Não quero entrar em detalhes. Ponto. Laser vermelho, laser infravermelho e LED azul é razão de todas as pesquisas publicadas de laser terapia com esse sucesso todo que nós estamos conseguindo. Desde quando Deus falou, faça-se a luz, não existe luz nova. E desde quando Andrew Mess começou a trabalhar com laser terapia, Tina Caro desenvolveu o projeto, o caminho que o laser faz para ser absorvido, o Andrew Mess começou a trabalhar com laser terapia e todo mundo, todos os fabricantes começou a pesquisar isso aí, todas as cores de luz foram pesquisadas. E eu vou repetir, 3 cores resolvem a sua vida na laser terapia para você obter o melhor resultado em tempo e em qualidade. Laser vermelho, laser infravermelho e LED azul. Desses 3, fica pendente para você saber se você vai precisar ou não o LED azul. Laser vermelho e infravermelho é insubstituível em qualquer profissão. Se você é podólogo e você compra um LED vermelho ou um laser vermelho, você está trabalhando com a metade da possibilidade que você tem nesses 2 fatores, tempo e qualidade. Então, fica de sobressalência aqui o LED azul. Onde entra o LED azul? Para estética, para quem faz acne, olheira e mancha. Se não fizer isso, você não precisa do LED azul. Basta você adquirir um aparelho vermelho, com laser vermelho e o laser infravermelho. Tá? Se você é podólogo, laser vermelho e infravermelho são as 2 coisas que resolvem o seu caso. O LED azul, se você trabalha com resina fotopolimerizável. O LED azul, se você vai trabalhar com a curcumina. Só que eu vou te adiantar, curcumina e o azul de metileno, o resultado é o mesmo. É o mesmo. E vou falar mais.
O LED azul é um dos responsáveis pela DMRI, degeneração macular relacionado à idade. Então toma muito cuidado quando você vai trabalhar com essa lâmpada. Óculos, proteção e etc. O LED azul não é bactericida, só que ele tem 600 mW de potência. Quando você põe aquele condutor óptico que é cônico, de acrílico, e você põe 600 mW, encosta na pele da pessoa em qualquer lugar, esquenta muito. E aí você mata qualquer bichinho por temperatura. Não é que o LED azul é bactericida, tá? Então o laser vermelho realiza a terapia fotodinâmica com laser frio, é sem calor envolvido, no processo que a gente conhece como terapia fotodinâmica ou PDT, tá? Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que você faz? Com o que você trabalha? Para você escolher o que você vai empregar. Então quando você tiver assim na frente de um vendedor, você vai perguntar: escuta, na minha profissão, o que eu vou fazer com laser vermelho? Na minha profissão, o que eu vou fazer com laser infravermelho? Na minha profissão, o que eu vou fazer com LED azul? E aí ele vai falar: não, o LED azul ele pode dizer, não, mas eu não trabalho com isso. Mas é só isso? Qual é o protocolo disso? Tá? Porque na hora de adquirir o equipamento, a laser terapia ressuscita Lázaro. Na hora que você vai trabalhar, você vê que não é bem assim. Tá? Então, ponto inicial: o que é que você faz? Para você escolher, para ver a relação sua com as fontes de energia. O perfil de um bom equipamento, gente, tem alguns pontos principais. Eu vou falar para você o que para mim hoje, entendendo de laser terapia, com a minha experiência clínica, eu estou protegendo você, veja se esse equipamento tem fibra ótica. Se esse equipamento tem fibra ótica. Se ele não tiver fibra ótica e tiver uma área onde o laser está ligado, que é do tamanho de uma moedinha de 5 centavos, tá bom. Dá para você saber onde você está colocando essa luz, em cima da artéria radial, dá para você fazer acupuntura, dá para você fazer alguns procedimentos. Qualquer equipamento que tem um cluster, a manopla dele, não tem fibra ótica e ele é maior que uma moeda de 2 moedinhas de 5, de $1, de R$1, aí fica complicado. Você não vai fazer tudo que a laser terapia se propõe, tá? Então, primeira dica é: melhor perfil de equipamento, fibra ótica. Que tamanho é essa fibra ótica? 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tá? Isso é outra dica que eu dou para você. O equipamento tem que ser portátil. Por que essa fibra ótica? Porque eu consigo colocar essa fibra ótica em cima da artéria radial para fazer o inibe. Eu consigo ver onde é que eu estou colocando essa luz, o ponto que eu estou irradiando. Eu consigo ver se eu estou bem no ponto de uma auricupuntura ou de uma laser puntura. Não dá para fazer acupuntura se não tiver fibra ótica. Você não sabe onde é que está colocando. Vou dizer mais. Sabe o malar? Nós temos o malar, nós temos os sinos maxilar. Então, se a pessoa tiver uma sinusite, e a maioria das sinusites acontece aqui, você aplicar essa luz e não puder fazer uma compressão aqui, como se fosse esse lápis aqui, depois eu pego o equipamento, fazer uma compressão, saindo dessa gordura, saindo dessa musculatura, e essa fibra ótica, quando a luz sai dela, já cai dentro dos sinos da maxila, você não vai fazer essa sinusite nunca. Porque se você colocar aqui e não puder apertar, essa luz vai pegar nessa musculatura, na gordura, e vai espalhar, ela não vai penetrar nunca, não vai chegar nada dentro desses sinos. Você não consegue fazer. Então, equipamentos que não tem fibra ótica, não dá para você fazer isso, porque o malar não deixa, os sinos abaixo do malar aqui, você não consegue fazer isso. Como você vai pegar da mesma forma e fazer um glúteo, ali no ciático, por exemplo, no glúteo, você coloca o aparelho, eu coloco o dedo do lado, aperto a fundo o glúteo, né, para tirar a gordura, tudo, e põe o laser do lado. Esse laser, o raio dele já sai em cima do ciático ali, por exemplo. Então, nem para a gente fazer uma laser terapia simples, a gente não consegue. A fibra ótica, ela permite tudo isso aí. O desenho industrial do equipamento acaba permitindo tudo isso aí. Tá? Então, é para isso que ele serve. Então, portabilidade, é riquíssima a portabilidade. A gente tem que ter um aparelho que é leve.
Você não tem que ter cabos e para que ter uma mesa para você colocar um equipamento? O meu equipamento é esse aqui, ó. Eu tenho que pegar ele agora para você. Olha aqui, ó. Aqui está o equipamento todo. Eu estou segurando 2 equipamentos aqui, não é um só. Porque aqui tem 2 lasers de 100 miliwatts cada um. Vermelho e infravermelho. Recurso exclusivo dele. Liga vermelho e infravermelho juntos ao mesmo tempo. Na matéria escrita, eu ponho a pesquisa que foi feita na Federal, eu tenho a pesquisa que foi feita no Japão e em outros lugares também, mostrando que quando você usa o laser vermelho e infravermelho conjuntamente no processo, o resultado é melhor. O resultado é melhor. E o que eu estou falando aí? Eu estou dizendo para você que o laser monocromático, que é a grande característica da laser terapia, não é o mais indicado hoje. O laser mais indicado hoje é o laser bicromático. E como que a gente faz? Não sei se vai dar para você ver aí, mas tem 2 fibras óticas saindo aí nesse meio. Tá vendo? Se não der para ver, depois eu tiro uma foto. Então isso aqui é portátil. Quando eu viajo, eu levo dentro de uma necessaire. Quando eu estou na clínica, eu ponho ele dentro do bolso do jaleco e vou atender o cliente nas salas que tem, principalmente no lugar que tem muitas salas para atender, pessoas que atendem home care, né? Ele tem 3 metros de fio, 110, 220 automático. Esses 3 metros de fio, cansei de puxar a maca com o paciente e tudo para perto de tomada, que os aparelhos, a média dos fios aqui é de 2 metros. Essa é a média. Tá? Ele tem a fibra ótica pequena, ótimo para você fazer a laser puntura, para você fazer a laser terapia, fazer a medicina. Posição de caneta é a melhor posição. Revólver, você nunca vai conseguir apoiar o seu braço, o seu cotovelo para atender o paciente. Você sempre vai ficar com você. E se você pensar que você tem que deixar 90 graus com o tecido, você sempre vai estar o apoio. Quem é fisioterapeuta sabe que eu estou falando questão de ergonomia. 4 meses, 5 meses aí você está com problemas na musculatura, porque isso a gente usa tudo, usa demais. Então ligo na tomada, já tudo certinho, olha aqui, ó, já está ligado, o aparelho já está ligado. Aí eu cubro, e ele com um plástico bem fininho, não pode ser esse plástico de cozinha comum, grossinho. Tem muito de cozinha que é esse aí mesmo, ele é bem fininho, sabe? Mas esse que você faz a oclusão no paciente, não pode, aquele é grosso, ele tira a coerência da luz. Configura-se para ILIB o tratamento, quer dizer, eu tenho recurso aqui, só com esse botão eu controlo tudo, eu aperto aqui, seguro, ele chega onde eu quero, eu tiro o dedo, já está configurado. Então ele tem configuração exclusiva para ILIB. O que é isso aí? Eu configuro para ILIB, ele fica ligado meia hora direto e desliga sozinho. Aparelhos que são adaptados para isso, de tempos em tempos, você tem que vir ficar ligando, vir ficar ligando, vir ficar ligando. Isso é uma coisa um pouco complicada. O paciente sabe que é uma coisa que está sendo adaptada, e ele sabe, né? E eu tenho 2 lasers aqui de 100 mW. 100 mW é teto da laser terapia. Nós temos problemas com essa potência. Acima disso aqui, está errado, tá? Eu não trouxe aqui, mas na ponta da fibra ótica tem um laser tip, que é para não deixar a fibra ótica encostar na pele da pessoa. O laser fica um pouco afastadinho, mas é um laser super portátil, tá? Isso que eu falei para vocês, olha aqui os sinos da minha face. Eu ponho aqui, já estou lá dentro, ó. Liguei o aparelho, olha aqui, já está saindo e caindo dentro dos sinos da minha face. Como que eu vou fazer uma região que nem essa aqui? Olha isso, eu ponho ele aqui, ó, ele, todo o meu olho fechado aqui. Tá? Esses aparelhos grandes, eu nunca vou conseguir irradiar aqui, ele não encosta por causa do nariz que não deixa. Como que eu vou fazer essa região periauricular do olho? Se eu irradiar dessa forma, eu estou 90 graus com o globo ocular. Sem fibra ótica não dá para fazer isso. Com fibra ótica, olha aqui, ó, já estou 90 graus com o tecido. É só ligar. Aí eu aplico uma luzinha aqui, coloco outra aqui, você percebe que eu desligo e ligo a hora que eu quiser. A maioria dos equipamentos não faz isso. Se você ligar, ele só desliga se você apertar a tecla de emergência. Isso é uma bestialidade. Não sei quem fez isso. Olha aqui, ó. Estou 90 graus também. Tá vendo? Ó. Então quem clinica, faz uma coisa que clinica. E nenhum equipamento é melhor que esse. Você pode ter um equipamento no perfil idêntico ao meu.
A pesquisa diz que a gente precisa aplicar o laser vermelho e infravermelho. Você tem um laser de 100 mW vermelho e um laser de 100 mW infravermelho, só que são em manoplas diferentes. Se você quiser um resultado legal ali, e aí está o problema da laser terapia, você consegue resultado aplicando só o vermelho. As pesquisas mostram isso, mas as pesquisas mostram que você consegue um resultado melhor em relação ao perfilamento da fibra colágena, em relação à angiogênese, em relação à resolução inflamatória. E o perfilamento de fibra colágena é tecido regenerado não cicatricial. Você consegue isso com laser vermelho, você consegue isso com laser infravermelho, mas você consegue melhor ainda quando você associa os dois. Eu via tudo isso no meu paciente. Quando ele fazia uma dermolepectomia, eu aplicava o laser vermelho e de repente era tecido mole, superficial, cicatrização, laser vermelho. E aí eu olhava aquele corte, até edema, aquela coisa, eu falei, mas rompeu o vaso, rompeu o nervo aí, tem edema, tem hematoma, é o infravermelho. E aí aplicava tudo de novo o infravermelho. Esse desenho acabou o processo. Eu tenho vermelho e infra, eu aciono aqui, eu ligo os dois e passo os dois ao mesmo tempo. Temos um aparelho no mesmo perfil, 100 mW em relação à potência. Porque o meu trabalha com os dois ao mesmo tempo, você está fazendo o seu primeiro paciente, eu estou entrando no terceiro, para fazer o mesmo processo. Isso precisa ser considerado. Então o perfil de um equipamento, ele tem que ter perfil para equilíbrio, ele tem que ter perfil para acupuntura, e eu vou te falar alguma coisa sobre a acupuntura. Não importa o que você faça, a sua especialidade, você vai ser um profissional completo, perfeito, se você fizer acupuntura. Se você é médico, você tem que fazer acupuntura. Se você é dentista, você tem que fazer acupuntura. Se você é podólogo, você tem que fazer acupuntura. Se você é esteticista, você tem que fazer acupuntura. É maravilhoso, inquestionável os resultados, principalmente quando a gente associa laser nos pontos da acupuntura e não agulha. Os resultados são melhores ainda. As pesquisas mostram isso aí. Tem um aparelhinho que chama iLipo, e esse iLipo, ele é um laser desse aqui. É um laser desse aqui, é o vermelho. Tá? E essas máquinas têm uma potência de mais ou menos 40 a 50 mW de potência. Esse aparelho tem 100. Ele faz a lipo na metade do tempo. A lipo não existe equipamento de lipo de LED. É só laser. É só laser. E esse completo com LED azul, R$5.000 por enquanto. Esse preço aí tem mais de 5 anos aí. R$5.000 ele completo. Com LED azul, 600 mW, teto da laser terapia também. Então com esse equipamento você faz redução de gordura comprovado na metade do tempo. Que aqueles equipamentos têm que ficar meia hora. Com 40 mW, esse equipamento que tem 100, você ficaria 10 minutos por ponto lá. Obviamente, em região muito alta, nós estamos estudando a possibilidade de trabalhar com menos tempo. Não é o tempo que você coloca ali que vai fazer a gordura sair do adipócito lá. Estão fazendo teste já com um grupo aí, da gente trabalhar com menos tempo. Se isso for possível, gente, 2 equipamentos deles, R$6.600, você faz um lipo rapidinho no corpo da pessoa, pode começar fazendo o teste em você. Né? Uma outra questão, a gente não pode trabalhar afastado. Não pode não devemos trabalhar com a fibra óptica afastada. Eu só oriento isso quando a pessoa tem um fototipo muito alto ou no couro cabeludo. No couro cabeludo a gente não pode encostar a laser terapia. O paciente ele vai tirar a cabeça, porque isso pinica o couro cabeludo dele. Bom, eu falei algumas coisas, não quero tomar seu tempo aí, espero ter te ajudado em algumas coisinhas. Quem quiser esse vídeo completo, você me pede, eu te mando. Tem muito mais coisas que eu falo ali, inclusive a pesquisa, e tem a parte escrita, como eu falei, tá? Sucesso!